Nós conversamos, eu e Débora Oliveira, com Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial e também professor associado da Fundação Dom Cabral. Professor, obrigada demais, hein, pela presença neste domingo de manhã com a gente aqui na CNN. Aliás, vocês conseguiram ouvir? Ou só a gente aqui do estúdio que não ouviu? Eu não consegui ouvir a sua resposta, professor. Será que o microfone está fechado ou não? Não, está tudo certo. Bem, Agora sim! Perfeito. Professor, estou te ouvindo. Estava tudo certo com o senhor. Aqui a gente já ajeitou a casa e agora eu consigo ouvir-te. Professor, a gente tem agora uma caminhada dos países aprovarem, por meio de seus parlamentos, este acordo. Onde é que o senhor visualiza que pode haver um entrave maior, assim, um país que não consiga chegar num consenso no parlamento para desenrolar de fato o acordo União Europeia-Mercosul? Bem, como vocês mencionaram já num bloco anterior, o acordo foi negociado, como outros acordos da União Europeia, em dois pilares. Um é o pilar de comércio, porque o pilar de comércio é responsabilidade da Comissão Europeia, né? E esse pilar, para ser aprovado, né, ele precisa que tenhamos aí uma maioria qualificada, né? E essa maioria qualificada hoje parece estar garantida, né? Ainda sempre sujeito a chuvas e trovoadas, mas tudo leva a crer que essa parte do acordo, né, vai ser aprovada, né? E no caso dos países do Mercosul, cada parlamento iria aprovar individualmente, mas mesmo se um país, muito improvável, o parlamento não aprovasse, os outros poderiam implementar o acordo. Então, a parte comercial está bem encaminhada. A parte de parceria, as outras dimensões do acordo, essas realmente exigem aí que cada parlamento dos 27 países aprovem. E isso, estamos ainda numa trajetória que vai demorar um bom tempo. Mas, focando na parte comercial, a notícia é boa, né? Aquela história, né? Tem um ditado chinês, na realidade não é um ditado chinês, mas é frequentemente atribuído como uma maldição chinesa, que você possa viver em tempos interessantes. E nós estamos vivendo em tempos interessantes. Por exemplo, o anúncio nessa semana das tarifas adicionais que o senhor Trump pretende impor a 8 países da União Europeia por causa da questão, 7 países da União Europeia e o Reino Unido, por causa da questão da Groenlândia, certamente adicionam um grau de complexidade nessa discussão. E eu diria que, do ponto de vista da União Europeia, vão, na realidade, criar um ímpeto adicional, de um ponto de vista geopolítico, para a aprovação do acordo. E ia ser exatamente essa a minha pergunta para o senhor, já antecipou aqui, era o quanto, professor, o senhor enxergava nessa tarifa agora de 10% inicialmente, já que em junho deve aumentar para 25%, essa tarifa adicional para a União Europeia devido à questão da... Aliás, para alguns países da União Europeia, né, porque ele não endereça o bloco como um todo, não sei como que exatamente ele vai fazer isso, ficou em aberto, como que taxar apenas alguns países, Casa Branca deixa isso em aberto, mas de que maneira isso pode chegar de uma forma positiva para que países mais resistentes consigam destravar nessas questões do acordo União Europeia e Mercosul, professor? Bem, na realidade, se a gente olhar como os países até esse momento se posicionaram, os países que tipicamente têm oposição ao acordo, preocupação particularmente com o setor agrícola, são países como a França, liderando, vamos dizer, essa oposição, a Polônia. A Irlanda tem votado numa posição neutra, mas também tem preocupações, e temos também a Hungria, né? Mas esses países, a grande questão, por que esse acordo não foi
assinado em dezembro, como era esperado, era basicamente a posição da Itália. Quando a Itália conseguiu negociar com a União Europeia apoio adicional, subsídios para os seus agricultores, aí a primeira-ministra Meloni resolveu, então, como ela já tinha dito ao presidente Lula, que se conseguisse esse apoio, ela apoiaria. E, nesse sentido, não dá os 35%, né, da população da União Europeia que poderiam bloquear o apoio. Agora, do ponto de vista geopolítico, uma mensagem muito forte da senhora von der Leyen ao longo dessas negociações, né? Essas negociações todo mundo fala que duraram 26 anos. Na realidade, as primeiras discussões começaram em 95, né? Uma novela mexicana. Mas eu diria que agora eu acredito que a parte comercial será implementada. Agora tem um detalhe, né? Existem um número significativo de parlamentares no Parlamento Europeu de vários partidos, inclusive o European People's Party, que é o maior partido, é a democracia cristã, digamos assim, no Parlamento Europeu, mas tem vários dos parlamentares desses partidos, de alguns dos países que eu acabei de citar, que agora, na quarta-feira, vão votar a respeito de enviar, né, o acordo para ser analisado pela Corte de Justiça da União Europeia. Se isso for aprovado, e hoje a situação está mais ou menos 50-50 em termos da possibilidade de aprovação, o que isso significa? Nós vamos esperar aí mais de 12 a 18 meses pela avaliação da Corte de Justiça na União Europeia. Moral da história, temos ainda alguns pedregulhos no caminho, mas certamente as medidas da administração Trump, de certa forma, vão criar apoio adicional para a aprovação do acordo. Mas temos a situação aí do potencial envio para a Corte de Justiça da União Europeia. De 12 a 18 meses. Já fiquei aqui visualizando 12 meses, então talvez a gente passe Copa do Mundo, eleição no Brasil, aí chegue 2027, professor, e nós estejamos ainda vendo, né, todos esses debates aqui no entorno dessa parceria com a União Europeia. Última pergunta, professor, a gente fala muito de agro, porque agro é a nossa potência, mas o senhor pode explicar para a gente que outro setor, para qual outro setor também é benéfico essa parceria entre a gente e a União Europeia? Bem, todo o acordo comercial tem vencedores e perdedores em termos de aumento de competição e aumento a acesso de mercado, né? Como já foi mencionado e todo mundo sabe, o agro do Mercosul, e particularmente o agro brasileiro, é obviamente o setor que terá o impacto mais positivo. Pensando em termos de segmentos da sociedade, eu diria que, na realidade, os consumidores brasileiros serão os maiores beneficiados a longo prazo, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, a queda nas tarifas vai levar de 15 a 12 anos, dependendo aí de cada produto que a gente analisar. Existem salvaguardas no caso de produtos do agro que podem impedir a liberalização. Agora, o setor industrial vai enfrentar mais competição. Eu diria que isso é bom no longo prazo, em termos de aumento de produtividade para a economia brasileira, mas ocorrerão alguns ajustes, né? Mas certamente quem compra queijo, quem compra vinho, vai sentir nos próximos anos uma melhoria em termos de acesso com relação ao preço. Não é uma bala de prata, né? Isso vai levar um longo tempo, né? Basta lembrar, por exemplo, o IPEA fez uma análise aqui em termos do impacto em diferentes setores, e a gente sabe que o impacto global do acordo vai ser algo aí da ordem de aumento do PIB, de ordem de 0,5% do PIB para o Brasil
por volta de 2040. Então, é um impacto, digamos assim, relativamente modesto. E o Brasil é o maior beneficiado. Mas é bem verdade que, do ponto de vista da diplomacia brasileira, da geopolítica, esses são passos na direção correta. Muito bem, conversamos aqui com Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial e também professor associado da Fundação Dom Cabral. Professor, obrigado pela ajuda para a gente compreender aqui os próximos passos deste acordo. Bom dia. Bom dia.